Olá pessoal, eu sou o Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou de volta com vocês aqui no tema da terça-feira. Vamos abordar o assunto agora de diabetes. O assunto é bem grande, então eu achei conveniente dividir o assunto em 3 vídeos. Então nós vamos postá-los em 3 terças-feiras seguidas. E a intenção de fazer esse assunto um pouco maior é dar maiores esclarecimentos e fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre a fisiopatologia, ou seja, a forma com que acontece o acometimento e a evolução da doença, assim como conhecimento a respeito do que se pode fazer para melhorar as condições daqueles que sofrem desse problema. Por que esse assunto? Porque diabetes tem aumentado terrivelmente na nossa sociedade, na humanidade de um modo geral. E não só por problemas genéticos e determinantes familiares, que são quase sempre a base da evolução desse processo em algum momento da vida daqueles que vão se tornar diabéticos, mas também porque um pouco da culpa disso é a própria tecnologia. Porque com a facilidade que nós temos agora para poder viver e tudo mais, a gente cada vez faz menos exercícios físicos, a gente fica muito sedentário, não se movimenta. Nossos avós, os nossos bisavós, tinham muito menos problema de obesidade e de doenças metabólicas porque eles eram obrigados a caminhar longas distâncias até o trabalho, muitos deles trabalhavam no campo, em sítios e fazendas, e com isso acabavam consumindo toda a energia que eles adquiriam através da alimentação, mesmo que comessem uma alimentação mais rica em gorduras e açúcares. No nosso caso, nós estamos cada vez mais sedentários. Para exemplificar isso, basta a gente pensar num controle remoto de televisão. Algum tempo atrás, quando eu era criança mesmo, para eu mudar o canal da televisão, ou diminuir ou aumentar o volume de som, eu tinha que me levantar do sofá ou da cadeira, ir até o aparelho de televisão e fazer isso manualmente. Agora não, agora eu fico sentado numa posição que eu quero, com uma travessa cheia de pipoca, um copo grande de refrigerante e o controle remoto na mão, e eu vou fazendo tudo o que eu quero com esse controle remoto. Para fazer compra, no tempo dos nossos avós, eles eram obrigados a ir num local onde eles iam comprar uma determinada coisa, depois para comprar outra coisa tinham que ir em outro local. Nós não. Além da gente não ir a pé, porque a maioria de nós vai de carro, a gente chega num supermercado grande e acaba fazendo compra de tudo que a gente quer ao mesmo tempo. Não gasta energia. Para todo lugar que vai, ou vai de carro, ou vai de ônibus, também não gasta energia. Com isso, a gente foi ficando mais sedentário e mais sujeito a algumas patologias e doenças que ocorrem pela falta de atividade física, porque nós não queimamos toda a caloria que a gente consome. Então, vai aumentando a população de obesos e a população de pessoas com doenças metabólicas no mundo inteiro. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, no final de 2014, a gente tinha uma média de 250 milhões de pessoas diabéticas no mundo. E tem uma previsão de aproximadamente 380 milhões de pessoas a serem diabéticas em 2025. O Brasil é o 4º país no ranking, com aproximadamente 14 milhões de diabéticos. Isso fora aqueles que ainda não tiveram o diagnóstico de seu problema. Então esse vai ser o assunto que nós vamos abordar agora. O diabetes é uma patologia de base genética e hereditária. Se há uma relação familiar de parentes de primeiro grau com esse problema, a chance do indivíduo desenvolver o mesmo problema é muito maior no decorrer da vida. Mas existem outros fatores determinantes que aumentam a chance do desenvolvimento do problema. Quais são? Obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada. Como, por exemplo, excesso de gordura, excesso de açúcares. Mas o que é diabetes, afinal? O diabetes é o aumento da concentração de glicose na circulação do indivíduo, baseado num número que a gente tem como média, que é o número normal da população. Então, esse aumento acontece por quê? A maioria dos pacientes diabéticos sofrem do problema por uma dessas 3 causas. Ou porque a quantidade de insulina, que é o hormônio responsável pela entrada da glicose nas células,
é insuficiente, ou porque a pessoa não produz insulina, ou porque o corpo responde mal à insulina que existe nele, ou seja, tem uma resistência à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas tem células especializadas com essa função. Essas células se chamam células beta. E qual é o motivo, então, da gente tratar o aumento da glicemia ou diabetes? O aumento da glicemia a gente chama de hiperglicemia. O motivo é que, a longo prazo, ele causa uma alteração vascular. Ele é um fator de microangiopatia, ou seja, ele inflama os pequenos vasos do nosso corpo. E esses pequenos vasos causam cometimento nos órgãos, que a gente chama de órgãos-alvo. Quais são eles? Os olhos, os rins, os nervos e o coração. Então, nos olhos acaba dando problemas de retina. A pessoa vai tendo problemas de deterioração da função da retina e pode levar a pessoa à cegueira. Nos rins, problema vascular de pequenos vasos nos rins vão destruindo o estroma, ou seja, a massa do rim. E ele para de executar a função para a qual ele foi criado e o indivíduo deixa de ter a função renal e não dá para viver sem a função renal. Nos nervos, esse processo inflamatório vascular crônico acaba destruindo a função nervosa. A pessoa começa a perder sensibilidade ou ter muita dor. É muito normal os diabéticos terem muitas dores nas pernas e cansaço. Mas também o que acontece, que a gente considera muito grave, é o fato de tirar a sensibilidade de partes do nosso corpo. O local que mais nos chama a atenção são os pés. A pessoa que tem o cometimento neurológico ou a neuropatia diabética, ela tem a sensibilidade dos membros diminuída ou inexistente. Então a pessoa entra em contato com um objeto perfurante, ou ela machuca, ou ela esquenta. Ela não consegue saber. Ela machuca os pés e não sabe que machucou. Esse é o motivo pelo qual os diabéticos precisam prestar muita atenção no tipo de calçado que vão usar e criar o hábito de examinar, ou pedir que alguém faça isso por eles, que é examinar os seus pés com bastante frequência. Isso pode fazer perceber uma lesão inicial, que eles não tomariam conhecimento porque não têm sensibilidade, e evitar um ferimento mais profundo, que acaba às vezes levando até a amputação desses membros. No coração, acaba tendo acometimento vascular e aumentando as chances do indivíduo desenvolver infarto do miocárdio. Na circulação geral, principalmente no diabetes tipo 2, que são tipos de diabetes que eu vou falar num próximo vídeo, existe também o aumento da chance de fazer AVC, ou seja, derrame. Então, o diabetes é uma patologia que tem que ser levada em consideração. E quando a pessoa apresenta essa alteração de glicemia, ela tem que começar o tratamento o mais rápido possível para ter um envelhecimento normal, para não sofrer as consequências dessa patologia, que serão muito graves a longo prazo e quando não tratadas. Agora, para facilitar a visualização e o entendimento, eu coloquei alguns slides mostrando a forma com que a gente faz o diagnóstico do diabetes. Vamos a eles. Então agora eu vou mostrar um pouquinho do diabetes nesses slides. A classificação mais comum do diabetes, que a gente usa com mais frequência, são essas 4. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e o pré-diabetes. Nos vídeos posteriores, eu vou falar especificamente sobre cada um deles. Exames para o diagnóstico. No pré-diabetes, a gente tem 2 formas de dar o diagnóstico. A primeira, na glicemia de jejum, aquela em que a pessoa fica 8 horas em jejum, ela tem que ela está maior do que 110 e menor do que 126 miligramas por decilitro. A outra forma de fazer isso é 2 horas após você dar uma sobrecarga de glicose para a pessoa, de 75 gramas de glicose através de um xarope, você mede a glicose dela e ela está acima de 140 e abaixo de 200. Então isso a gente chama de pré-diabetes, e nós vamos falar isso no vídeo posterior. Para o diagnóstico do diabetes propriamente dito, existem 3 maneiras de se fazer. Primeiro, a glicemia de jejum, ela está acima de 126 miligramas por decilitro num jejum de 8 horas. Ou
A glicemia casual, que é aquela colhida em qualquer horário do dia, independente da última refeição realizada, ela é maior do que 200 em pacientes com sintomas característicos de diabetes. E a terceira forma é a glicemia maior que 200 miligramas por decilitros, 2 horas após a sobrecarga com 75 gramas de glicose através de um xarope, como eu já tinha falado no diagnóstico do pré-diabetes. É sempre importante dizer que após o diagnóstico inicial, ou seja, após a alteração do primeiro exame que nos fez suspeitar do diabetes, a gente tem que fazer alguns outros exames de confirmação, porque pode haver momentos ou situações em que a pessoa apresenta uma glicemia alterada sem necessariamente estar diabética. Com esses gráficos, ficou mais fácil entender como a gente faz o diagnóstico de diabetes. Agora é importante a gente falar que muitas pessoas são diabéticas nesse momento e não sabem. E acabam procurando médico quando começa a aparecer os sintomas. Os sintomas mais comuns são muita sede, boca seca, emagrecimento e a pessoa começa a urinar muito. Esses são quase sempre os motivos que levam a pessoa a procurar um médico. Agora, o que eu acho interessante dizer para vocês é que se vocês têm na família pessoas próximas que têm diabetes, procure um médico para fazer o exame. O exame de glicemia é um exame simples, é um exame barato. Todos os serviços têm condições de pedir o exame para você sem grandes problemas. Por que isso? Porque quando você dá o diagnóstico precoce, você já começa a tratar e evita as complicações futuras. Então vai ter um envelhecimento muito mais adequado, muito melhor e mais sem sofrimento. As pessoas que são diabéticas há muito tempo e demoram muito tempo para dar o diagnóstico, acabam já, quando chegam ao médico, tendo pequenas sequelas desse diabetes. E a partir do momento em que já se começou um processo de degeneração em algum dos órgãos-alvos, como eu falei ali atrás, o máximo que a gente pode conseguir é estacionar, mas é muito difícil a regressão. Procure um médico para poder aprender mais a respeito disso e para fazer o diagnóstico através do exame. Se vocês gostaram desse vídeo, então dá um joinha aí embaixo, se inscreve na nossa página, façam comentários, perguntas, visitem a nossa fanpage e não se esqueçam, o assunto não terminou. Eu ainda vou fazer alguns vídeos abordando o mesmo assunto que é amplo, para dar uma ideia geral de todos os tipos de diabetes e do que se pode fazer a respeito deles. Até o próximo vídeo.